Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo e hoje a gente dá sequência a essa série de milagres de Jesus que a gente vem compartilhando juntos aqui em vários episódios. O episódio de hoje está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. É o momento em que Jesus, ele restaura a condição de ouvir e de falar de uma pessoa que tinha esse drama em sua vida. Portanto, aquela pessoa era surdo e mudo. E ela foi trazida pelos seus familiares e amigos quando Jesus aproximou numa região da Galileia e eles levaram, sabendo que Jesus já vinha operando muitos milagres e com certeza com o coração quebrantado, eles levaram essa pessoa até Jesus e clamaram a Jesus. E Jesus se compadeceu dela e diz o texto que Jesus levou ela à parte e ali sim, ele operou o milagre na vida dessa pessoa, restabeleceu de tal maneira que ela pudesse ouvir e falar e todos pudessem ver o operar da obra de Deus. Há alguns aspectos importantes aí. Novamente, Jesus está em território que não é território judaico. Jesus está então numa região aonde era considerado pelo povo judeu a parte dos gentios, como somos nós hoje. Todo povo que não é judeu é considerado gentio. E Jesus opera ali a manifestação do poder de Deus dentro da vocação do que é o Evangelho. O Evangelho ele é universal, ele é para toda a humanidade. Agora, como Jesus vem operando já vários milagres, e é claro que a gente vem de muitos milagres aonde nós vimos que havia uma intervenção maligna operando e oprimindo a vida dessas pessoas, nesse caso aqui, o texto, o evangelista, ele não dá nenhum destaque que aquilo que aconteceu dessa pessoa não ouvir e não falar, que era de procedência maligna. Portanto, havia ali uma situação genética, uma situação que essa pessoa desenvolveu e que estava trazendo esse transtorno para a vida dela. E nós sabemos, isso existem muitas pessoas até hoje. Mas ali Jesus está cumprindo promessas de Deus. O profeta Isaías, ele relata quando ele fala a respeito de Jesus, cerca de 400, 500 anos antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías já estava profetizando sobre Jesus. Ele fala que aquele que virá como Deus, ele terá o poder para também restaurar aqueles que não ouvem a passar a ouvir e aqueles que não falam passar a falar. Então esse é cumprimento de profecia também. É a reafirmação de que Jesus é o Messias, de que Jesus é Deus. E Deus opera o milagre. Jesus, nesse momento, esse milagre é interessante, porque mais do que dar uma evidência para tantas pessoas, Jesus mais uma vez vai na individualidade. Vai no indivíduo, vai numa sua necessidade muito pessoal. Tanto que Jesus depois pede encarecidamente, mais uma vez, para que isso não fosse divulgado. Mas a multidão, quando percebe o poder, o milagre que aconteceu, é claro que sai falando do poder e das maravilhas de Jesus. O que aprendemos com isso? Ora, o milagre é o que nós precisamos compreender que Jesus, ele realizou para cumprimento e para evidência de que ele é Deus. Mas o milagre, dentro de um tempo presente como o de hoje, Deus está aí operando milagres. E não necessariamente que ele vai fazer os milagres da maneira mais diversas e da maneira como o homem quiser que aconteça. Mas Deus vai realizar tudo aquilo conforme a sua vontade. E como que nós movemos Deus? Como nós aprendemos por todos os relatos que estão na Bíblia. Todos os milagres, Jesus dá evidência. Olha, a tua fé te fez alcançar. A tua fé fez o mover disso. Eu vou falar para vocês uma experiência interessante que aconteceu com a minha vida. Nesse último mês, eu recebi um diagnóstico. Eu tive o meu tendão, sofreu uma grave lesão nessa mão esquerda aqui, e eu fui procurar um médico especialista em mãos, e lá ele viu que eu sofri um dano gravíssimo aqui no tendão dessa mão esquerda. E ele fez e pediu diagnóstico, pediu ressonância, e todos os exames comprovaram o que ele já tinha identificado. E a partir dessa evidência, ele agendou uma cirurgia comigo. Então ficou agendada essa cirurgia para segunda-feira anterior. E quando eu entrei no centro cirúrgico para realizar a cirurgia,
Passado mais de um mês do planejamento dessa cirurgia, eu já estava de um lado com o anestesista me preparando para me sedar e do outro lado o médico principal com a outra médica e os ajudantes para poder também já configurar e iniciar o processo a partir da minha sedação. Mas quando ele olha a minha mão mais uma vez, ele ficou intrigado e aquilo me chamou a atenção porque eu estava lúcido ainda e ele falou assim, faz mais movimentos com a sua mão. E eu intensifiquei e fiz os movimentos. Ele falou assim, olha, eu falei, doutor, eu estou percebendo que a minha mão não está precisando operar, não, é isso mesmo? E ele falou assim, não, eu não vou te operar. A sua mão, ela realmente não requer cirurgia agora. E eu falei com ele, mas qual que é a sua decisão aqui agora? A minha decisão é que eu não vou te operar. Eu já brinquei do lado com o anestesista, falei, você já me deu anestesia, porque eu não quero dormir mais não. Aí ele falou assim, não, eu já estava preparando aqui. E aí, aquela cirurgia, eu já estava no centro cirúrgico, deitado numa cama, e ela não realizou. Então eu perguntei para o médico, falei, médico, você já teve essa experiência antes? E ele falou assim, nunca vi isso comigo. É a primeira vez que eu vi isso acontecer. Falou, olha, isso tem algum aspecto que diante de tudo aquilo que você diagnosticou e diante que estava na ressonância magnética, isso era possível reverter? Ele falou assim, olha, por tudo aquilo que eu estudei, não. Falei, então, cabe a mim agora testemunhar para o Senhor. Porque em tudo, até chegar aqui, até a minha cura, eu tinha colocado para Deus, primeiro na vontade dele e segundo se ele queria usar a sua instrumentação. Mas pelo que eu vi, Deus não quis nem usar o Senhor, ele mesmo já operou um milagre aqui. Falei assim, bom, daquilo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que você não precisa operar. Eu falei, daquilo que eu testemunho aqui, Deus me curou. Por que que nós experimentamos isso? Porque Deus tem uma vontade própria dele. E cabe a nós aguardar o realizar de Deus. Se eu entrasse numa crise com Deus de não querer parar no centro cirúrgico, eu poderia, naquele momento ali, já estar todo atordoado. Mas eu fui convicto, se eu tivesse que operar, Deus faria um milagre através da cirurgia. Mas Deus quis fazer uma obra antes da cirurgia. Por que tudo isso? Para a honra e glória dele. E aquilo que nós estamos testemunhando pelos milagres, seja ele que possa ser uma grande evidência, ou aquele que possa ser mais cometido, mais individual para alguém, então esse que foi muito individual para mim, não que isso possa ter mais sustentado a minha fé, mas isso me capacita ainda mais a falar para você e para as outras pessoas do poder de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu estou falando de uma série de milagres, e eu estou aqui não apenas falando daqueles, mas desse milagre de Jesus na minha própria vida. E é isso que eu queria que você pudesse entender. O maior milagre que Jesus consolida na vida de uma pessoa é a capacidade de nos tirar de um leito de morte e nos levar vivos para uma eternidade. E é isso que nós estamos buscando e caminhando. E é isso que eu espero que você entenda vendo esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. O maior milagre Deus tem preparado para qualquer pessoa. Basta a gente querer, crer e tocar em Jesus para isso ser realizado. Existe uma palavra que eu quero encerrar, então, essa palavra nossa aqui, que está aí nesse texto. É uma palavra que ela está dita lá no hebraico, que diz efatá. Jesus, ele falou essa palavra quando ele determinou para que aquele homem voltasse a ouvir e depois falar. E sabe o que ela significa? Ela significa quando Jesus fala, abre-se. E quando ele abriu a oportunidade para aquele homem poder ouvir e falar, ele abriu uma oportunidade também para mim, efatá, para poder falar de você, do milagre dele na minha vida. Mas o maior ele já tinha feito, que é a salvação. Efatá para você, Jesus quer abrir uma porta para a sua vida, para a sua família, mesmo que a gente possa estar encontrando pessoas, ou se você possa estar imaginando que tem muitas portas fechadas para você. Por esse vídeo eu quero te falar que Jesus é efatá. Ele abre, ele arrebenta qualquer porta que esteja impedindo de você de ir adiante. Um forte abraço.